o locador assume o seu risco, assume o seu prejuízo, né? E isso não repercute além dessas duas partes. Então, o juiz pode fazer uma justiça olhando só para essas duas partes. Quando é uma questão de direito comercial, o juiz tem que pensar no quanto esta decisão está compatível ou não com a necessidade de criar um ambiente propício aos negócios no Brasil. Os países competem pelos investidores na economia global. Todo mundo está competindo. E a gente vai ganhar ou perder essa competição em função não só do que a gente tem na lei, mas principalmente da aplicação dessa lei pelo Poder Judiciário. Então, o Código Comercial ele é um instrumento para disseminar este conceito básico, além de modernizar a legislação empresarial, além de simplificar a legislação empresarial. É um instrumento de aumento da segurança jurídica, aumento da previsibilidade das decisões judiciais através do reforço dos institutos de direito comercial, que são, concluindo essa parte aqui da reflexão, que são meios de alocação de risco. Então, o judiciário não pode fazer uma outra alocação de risco diferente daquela que está na lei, diferente daquela que está nos contratos. Não? Isso que precisa ser incorporado. Pois bem, esse projeto, na verdade, são dois. Nós temos um projeto na Câmara e um projeto no Senado. O projeto na Câmara é o projeto 1572 de 2011. O projeto do Senado é o PLS, Projeto de Lei do Senado 487 de 2013. 1572 de 2011, 487 de 2013. Mas os dois projetos, embora sejam dois projetos, são projetos coordenados, articulados. O projeto da Câmara começou primeiro, já tinha lá 1 ano e meio de discussão na Câmara, foi feita uma comissão de juristas no âmbito do Senado, que partiu do projeto da Câmara e das emendas apresentadas. E fez um trabalho de aperfeiçoamento do que estava lá. E na Câmara, o relator geral, o deputado Paes Landim, se valeu de muito do que tinha sido feito no Senado para apresentar o seu substitutivo. Então, são duas coisas que estão coordenadas, não estão cada um de um lado, estão coordenadas. Então, para a gente saber o que está em pauta hoje, não adianta ir no projeto originário 1572. Vai no site da Câmara, até coloca lá 1572, vai na página do projeto, ele vai indo, chega na página do projeto, e aí procura ver, tem um campo ali, relatórios, documentos, tal, tem lá, acho que 12 documentos nesse campo. Clica lá e terão até relatórios parciais, relatório geral de fevereiro, o voto complementar de junho e o voto complementar de julho. É o voto complementar do dia 13 de julho, o texto que está hoje em pauta. Tá? Esse voto complementar de 13 de julho, está lá no site da Câmara, enfim, não é difícil de encontrar, mas tem que chegar nele, né? Ele é que tem o substitutivo, 780 artigos, onde a gente vai encontrar o texto que deve ser objeto de votação no dia 4 de outubro. Os projetos de lei de código, eles não tramitam pelas comissões temáticas. Quando você tem um código, isso tramita numa comissão especial, e da comissão especial vai para o plenário. A votação está prevista, como falei, para o dia 4 de outubro, na comissão especial. Se tudo der certo, eu tenho acompanhado bem de perto lá todas as tratativas, né, a ideia é que se estabeleça um elevado grau de consenso entre os deputados
no âmbito da comissão especial, de forma que a votação seguinte, que é a votação no plenário, seja mais tranquila. Quanto menos divergências restarem da votação no âmbito da comissão especial, mais ágil, mais fácil, mais racional será a votação no âmbito do plenário. Então, o esforço nesse momento, e exatamente hoje, aliás, está sendo feito, sexta-feira teve uma reunião importante lá em São Paulo, na quinta-feira da semana que vem eu volto aqui para o Rio de Janeiro, também uma reunião importante. O esforço de eliminar todas as arestas, né, ou criar o maior consenso mais elevado, né, em torno de uma proposta no âmbito da comissão especial, para que a Câmara, no plenário, possa ser mais facilmente votado. Claro, depois vai para o Senado, vamos ver como é que vai ser a dinâmica lá na outra casa. Posso continuar falando? Então tá. Qual é a estrutura desse projeto? Então, desse substitutivo. Vamos falar só do substitutivo de 13 de julho. Né? Ele possui 3 partes. A parte geral, a parte especial, a parte complementar. Na parte geral, vamos encontrar algumas regras sobre contabilidade das empresas. Nessas regras, o mais importante é que serão suprimidas as normas legais sobre contabilidade. E a regra vai ser: o empresário tem que obedecer na sua contabilidade à orientação do Conselho Federal de Contabilidade, hoje através... É uma competência legal que o Conselho tem já há uns 4, 5 anos, e ele delegou essa competência para o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Né? Então, o Código vai dizer: o que vale é o CPC, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O empresário tem que olhar só para isso. Porque hoje você tem normas contábeis no Código Civil, que são diferentes das normas contábeis da Lei das SAs, que são diferentes dos pronunciamentos do CPC. Quando é que o empresário está com uma contabilidade regular? Hoje tem que ver um pouco esse emaranhado dessas normas. Já tem prevalecido na prática o comitê do CPC, mas os pronunciamentos do CPC, mas se você olhar, às vezes está sendo respeitada a lei das SA, às vezes está sendo desrespeitado do Código Civil. Vamos acabar com isso daí e fica o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Está na parte geral. A parte geral também tem regras sobre o comércio eletrônico. Né, enfim, claro que estamos falando sempre de relações entre empresários, comércio eletrônico entre empresários. O B2B, né, não trata do B2C nem do C2C. Né. E uma coisa muito importante da parte geral, é uma contribuição que o presidente da Comissão de Juristas do Senado, enfim, deu, uma contribuição muito pessoal dele, é a figura do negócio jurídico empresarial. Devemos isso ao ministro João Otávio Noronha, atual Corregedor Nacional de Justiça. Negócio jurídico empresarial. E veja, o negócio jurídico nulo, de acordo com o Código Civil, ele nunca se convalida pelo tempo. Numa relação empresarial, isto é complicado, algo que nunca vai se estabilizar. Então, o negócio jurídico empresarial se convalida com o decurso do tempo. No Código Civil, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação pelas partes. O negócio jurídico empresarial será passível de confirmação pelas partes, porque você pode ter um ato, uma assembleia de acionistas totalmente nula, só tinha lá menores impúberes votando, sem representação do pai, do tutor, totalmente nula. Não é? Depois que eles ficam, eles não podem ratificar essa assembleia, a assembleia nunca mais será convalidável. Então, existem características no negócio jurídico empresarial que
se afastam desses conceitos seculares que estão lá no direito romano, que deitam raiz no direito romano. Né? Um negócio jurídico empresarial não pode ser, por exemplo, anulado por lesão. Não, a parte não pode falar, contratei por inexperiência. Como assim? Um empresário vem aqui, celebra um contrato de financiamento com o BNDES, vai falar, eu não tinha experiência nisso, então eu quero a nulidade do... Diferente de um, sei lá, de um jovem que mesmo sendo capaz, é inexperiente, faz um contrato de locação de uma residência e depois vai visitar a excelência. Eu não sabia que o locatário não tinha que assumir as obras de reforma do prédio. Né? Então, contratei algo por inexperiência. Ok, vai lá, torna nulo o contrato. Né? Então, isto está na parte geral. A parte especial possui 4 livros. Sociedades, obrigações, contratos e títulos, agronegócio e marítimo. Sociedades, não trata da sociedade anônima. A sociedade anônima continua regida pela Lei 6.404/76. As sociedades, nós teremos a disciplina das chamadas sociedades por cotas, sociedade limitada. Né? Obrigações, contratos e títulos. Nós temos nas obrigações, por exemplo, uma redução dos prazos prescricionais. Né? Veja, hoje em dia, você pensar, o prazo geral de prescrição do Código Civil, 10 anos. 10 anos é muito tempo para atividade empresarial. Né? Então, 3 anos para anular uma Assembleia Geral. Esses prazos são longos porque foram feitos em momentos em que as distâncias eram longas e as informações... É difícil de levar a informação. Né? Então, o acionista lá longe, na outra cidade, lá, para saber que ocorreu uma Assembleia e que a Assembleia tomou certa decisão, ele vai levar um tempo. Para ele consultar um advogado especialista, vai levar outro... Não é a nossa realidade. As distâncias hoje são curtas, as informações transitam muito rapidamente. Então, todos os prazos prescricionais são reduzidos, alguns basicamente pela metade. Fizemos uma redução de todos os prazos. Então, o prazo geral passa a ser 5 anos, quando se trata de uma relação de direito comercial, e os outros lá, 6 meses, para o que era de 1 ano, e assim por diante. Também nesse segundo livro, né, temos as regras do contrato empresarial, que é vinculativo, plenamente vinculativo, coisa que não vê no contrato de consumo, não vemos no contrato civil de adesão ali, então, não vincula plenamente. O contrato empresarial vincula plenamente. Ele só pode ser revisto em situações excepcionalíssimas. Isso é muito interessante. Veja, a revisão dos contratos por imprevisibilidade. Né? É um instituto que nasceu depois da Primeira Guerra Mundial na França e depois da Segunda Guerra Mundial foi reafirmado, ok. Então, aí, rebus sic stantibus. Né? Nada no Brasil hoje, há muito tempo, se equivale a uma guerra mundial. Nada. Né? Vamos dizer que há uma transformação da realidade tão grande que o empresário não poderia prever e, portanto, ele vai lá para pedir uma revisão. Estamos falando de um instrumento que foi criado na Europa para atender uma situação muito particular, que é uma guerra mundial, 2 guerras mundiais, uma logo em seguida a outra, podemos dizer isso e tal. É muito excepcional. Mas a gente vê a quantidade de decisões judiciais que, imprevisível, o câmbio variou, variou muito. Então, isso era imprevisível. Como assim imprevisível um regime de câmbio flutuante que o câmbio flutua? Né? Então, aquilo que era excepcionalíssimo, em função de uma guerra mundial, né, que a gente não vive nada parecido com isso aqui, essa teoria é às vezes trazida, cuidado, né? Quem poderia prever a crise de 2008? Mas você é empresário, você assume riscos. Você tem que prever crises. A tua atividade, empresário, é
errar e acertar, esperando que você acerte um pouco mais do que você erre para pôr algum dinheiro no bolso. Né? Ninguém vai te poupar dos teus erros. Ou, se alguém te poupar dos teus erros, né, alguém vai pagar essa conta, é o consumidor, é o trabalhador. Né? O agronegócio, nós temos não é propriamente um setor da economia, assim, então, senão a gente teria que ter um livro para hotelaria, um livro. Não é. O agronegócio são regras de proteção da rede contratual. Então, se a gente puder definir o agronegócio, então o agronegócio ele é uma questão urbana, não é uma questão rural. Os grandes agentes do agronegócio nunca sujaram suas botas na poeira de uma fazenda, não sabe distinguir um pé de soja de um pé de café. Ele não sabe mesmo. Os grandes operadores do agronegócio sabem como dar conta do risco de oscilação dos preços no mercado global. Essa é a expertise deles. São instrumentos financeiros para dar conta desse risco. Tá? Isto é o agronegócio. Tá? Claro, tem lá, a base é a produção rural, o que acontece antes da porteira, o que acontece depois da porteira. Mas o que o Código Comercial está preocupado? Ele está preocupado com esta rede de contratos interligados um ao outro. Né? Então, rede para cá, financiamento para lá, contrato de integração para cá. Tudo forma uma rede contratual de alocação de riscos. E o juiz tem que saber que se ele mexe numa coisa, ele está nos ingredientes dessa rede, ele está pondo a risco o funcionamento de um setor importante da nossa economia. Né? Então, o Código não olha para o agronegócio como um setor da atividade econômica, olha para o agronegócio como uma rede de contratos que é necessário preservar, contratos e títulos, tal, que é necessário preservar. E o direito marítimo, claro, nosso Código Comercial que fala do direito marítimo, ainda o que vigora, o que sobreviveu do Código Comercial hoje, de 1850, é a parte relativa ao direito marítimo. Nós temos todo o professor de direito comercial cita isso como coisa engraçada em sala de aula para os seus alunos. Nós temos normas que vigoram, que falam lá de navios à vela. Né? Tem uma regra, por exemplo, que diz que se fizer bons ventos e o capitão não se lançar às velas, ele pagará as estadias. Né? Então, é a regra que vigora hoje no direito brasileiro. Então, está mais do que na hora da gente ter regras comparativas. Então, as pessoas perguntam, mas desde 1850, as regras que vigoram na relação entre os empresários que atuam no porto, o porto é um universo. Né? São as mesmas regras de 1850? Não. São regras de convenções internacionais, às vezes nem isso. São regras de organismos internacionais que têm modelos de contratos e que são feitas, na sua grande maioria, são feitas, dizem os especialistas da área, pró-armadores. Pró-armadores. São os fulanos que... o armador do navio é aquele que aluga espaço no navio ou o próprio navio para realugar, né, ou transmitir, né, para os importadores e exportadores. Né? Então, eu estou importando uma coisa desse tamanho, não vou eu contratar um navio, eu preciso de um espacinho dentro do navio. Eu contrato um armador e o armador é que tem esse espacinho dentro do navio para fazer a importação ou exportação. Os terminais de containers, os agentes marítimos, todo esse povo aí acabam celebrando contratos que atendem a cláusulas gerais estabelecidas por entidades internacionais de armadores. Né? E os países são divididos no direito marítimo em países de carga e países de armadores. O Brasil é um país de carga. O Brasil, 99% da nosso comércio externo é feito através do comércio marítimo, né? Mas nós não temos vamos chamar assim, o controle dos espaços dos navios. Nós não temos navios e nem o controle dos espaços dos navios. Nós temos a carga para entregar
e a carga para receber. Né? Uma relação desigual, muito porque a lei brasileira sobre esse assunto fala em caravelas, né? E não em navio movido a propulsão nuclear. Né? Doutor Rodrigo, espero não ter falado demais, né? Mas eu fico aqui à disposição para as questões que os colegas tiverem, e agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E a atenção dispensada. Muito obrigado.